Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos, literalmente, levantar o capô da AWS para dar uma espiada no motor, sabe? Ver o que acontece de verdade por trás dos panos quando interagimos com serviços como o AF e o Shield. É ir muito além do clique no console para entender a mecânica real por trás de tudo. Pois é, já parou para pensar nisso? O que realmente acontece quando se aperta um botão ali no console da AWS ou quando se roda um comando do SDK? Parece mágica, né? Mas por baixo, cada ação dessas dispara uma sequência, nossa, super complexa de eventos. E é exatamente essa comunicação, essa conversa fundamental com a nuvem que a gente vai dissecar nesta análise. E para ficar bem prático, vamos usar o AF e o Shield como nossos exemplos. Para interagir com a AWS, a gente tem basicamente dois caminhos. Pensa assim, tem a autoestrada, que é o SDK. É rápida, segura, super bem sinalizada, é o caminho recomendado para, 99% dos casos. Mas hoje a gente vai pegar aquela estradinha de terra, sabe? A chamada de API bruta. Com certeza é mais complexa, tem mais desafios, mas é ali que a gente entende de verdade como a nuvem funciona. Bom, e antes de botar o pé na estrada de terra, vamos só passar rapidinho pela autoestrada, né? Entender por que o caminho recomendado pela própria AWS é, de fato, usar os SDKs. Olha, a recomendação da AWS não podia ser mais direta. Eles falam basicamente, se tem um SDK para sua linguagem, use o SDK. Por quê? Porque ele faz todo o trabalho sujo. Ele cuida daquela complexidade toda de autenticação, de formatação. Mas, peraí, que complexidade é essa? Que trabalho pesado é esse? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza, então, chegou a hora. Vamos para a seção 2, a anatomia de uma requisição de API. Agora a gente vai, peça por peça, montar uma chamada do zero. Para entender isso, a melhor analogia é pensar numa carta. Uma carta de papel mesmo. Ela precisa de um destino, o endereço, CEP, que é o nosso URI, precisa de um envelope com as instruções, que são os nossos cabeçalhos, o selo, o remetente. E, claro, precisa da mensagem em si, o conteúdo da carta, que é o corpo da requisição. Uma requisição de API tem exatamente esses componentes essenciais para chegar no lugar certo e ser entendida. Então, nosso plano de ataque é bem simples. A gente vai olhar para esses três componentes principais, um de cada vez. Primeiro, o destino, o URI. Depois, o envelope, os cabeçalhos. E, por último, a mensagem em si, o corpo da requisição. Vamos ver como esses três juntos criam uma instrução que a AWS consegue entender e executar. Ok, começando pelo URI, o endereço. E aqui já vem a primeira surpresa. É surpreendentemente simples. Para serviços como o AF e o Shield, o URI é só isso, uma barra, uma única barra. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a inteligência, toda a lógica da nossa ação não está no endereço em si, está em todo o resto. E falando no resto, chegamos no corpo da requisição. É aqui que está o recheio, o conteúdo da nossa carta. É a nossa carga útil, o comando de verdade. Por exemplo, se a gente quisesse atualizar um IP7 lá no AF, é aqui no corpo que diríamos, olha, AWS, adiciona este endereço IP neste conjunto específico. Tudo bem estruturado, formatado em JSON. Tudo bem. Vamos para a terceira parte, os cabeçalhos, o envelope da nossa carta. E olha, se o R é simples e o corpo é o comando, é aqui nos cabeçalhos que a verdadeira mágica e a maior parte da complexidade da comunicação com a API acontece. Pensa que cada linha aqui, cada cabeçalho, é uma instrução crítica. O host, por exemplo, diz para qual prédio da AWS a nossa carta vai. O xAnswer target diz para qual departamento dentro desse prédio a gente quer falar. Ele especifica a operação exata. E o authorization? Bom, esse é o nosso crachá, nosso passe de segurança. É a parte mais complexa e a gente já vai mergulhar nela. E falando em segurança, olha só que detalhe interessante no cabeçalho xamsDate. Ele é o carimbo de data e hora da nossa requisição, e ele precisa estar sincronizado com uma diferença de no máximo 15 minutos do relógio da AWS. Se não estiver, a requisição é simplesmente rejeitada. Por quê? Para evitar o que se chama de ataque de replay, impedindo que alguém intercepte a requisição e tente reenviá-la mais tarde. Um detalhe pequeno, mas absolutamente fundamental. E aqui a gente consegue ver a coisa toda montada, um exemplo real. Olha lá, o host apontando direto para o serviço af.amazon.com, o xamsDate com um timestamp exato, o xamsTarget falando, ei, eu quero criar uma web ACL. E por fim, o cabeçalho Authorization, a nossa assinatura digital, a nossa prova de identidade. Beleza, agora a gente vai para o coração de tudo isso, a autenticação.
Vamos entender como funciona esse aperto de mão secreto que prova para a AWS que somos nós mesmos quem está fazendo o pedido. Esse processo tem um nome oficial, é o Signature Version 4. E sim, o nome pode parecer um pouco intimidador, mas a gente consegue quebrar ele em 3 passos bem definidos. E toda essa complexidade tem um motivo, né? É isso que garante que cada uma das bilhões de chamadas de API que a AWS recebe por segundo seja totalmente segura e autêntica. O primeiro passo é criar o que eles chamam de requisição canônica. A palavra-chave aqui é padronização. A gente pega todos os pedaços da nossa requisição, URL, cabeçalhos, corpo, e formata tudo de um jeito super específico. Para quê? Para garantir que não exista nenhuma ambiguidade. Tanto nosso lado quanto a AWS precisam estar olhando exatamente para a mesma coisa, para o mesmo texto, para que o cálculo da assinatura bata no final. Certo, com a requisição canônica em mãos, a gente vai para o passo 2. A gente pega essa requisição padronizada e junta com outras informações cruciais. Coisas como o algoritmo que vamos usar, a data, a região da AWS, o serviço, tudo isso junto forma a string para assinar. É como se a gente estivesse preparando o documento final que vai receber a assinatura. E agora o gran finale, o aperto de mão secreto. A gente pega a nossa chave de acesso secreta, aquela que só a gente e a AWS conhecemos, e usa ela para assinar criptograficamente aquela string para assinar. O resultado é um código único, uma assinatura digital. É essa assinatura que prova, sem sombra de dúvida, que a requisição é autêntica. E é exatamente esse código que vai lá no cabeçalho Authorization. Ufa! Enviamos nossa requisição, ela foi autenticada, e agora? O que a AWS manda de volta? Vamos decodificar a resposta. A resposta da API é o feedback, né? Ela diz se a nossa carta chegou e se foi entendida. A diferença é bem clara. Se deu tudo certo, a gente recebe uma resposta de sucesso, um 200 OK, e no corpo vem os dados que pedimos. Agora, se algo deu errado, a gente recebe um erro, tipo um 400 bad request, e no corpo vem um JSON explicando exatamente o problema. E aqui tem uma dica de ouro, sério. Se algum dia algo der errado e for preciso falar com o suporte da AWS, tem um cabeçalho na resposta que é o seu melhor amigo, o XAMazene Requested ID. Pensa nele como o código de rastreio dos correios para nossa requisição. Com esse ID único, a equipe de suporte da AWS consegue encontrar exatamente o que aconteceu com aquela chamada específica dentro dos sistemas deles. É essencial. Então, vamos amarrar tudo isso. Agora fica claro por que os SDKs são tão recomendados, né? Eles fazem todo esse trabalho pesado de forma automática. A gente viu que cada chamada de API é, na verdade, uma mensagem HTTPS super bem estruturada, protegida por um processo de assinatura criptográfico robusto. E vimos que cada resposta vem com uma trilha, aquele Request ID, que é a nossa chave para investigar qualquer problema. Bom, agora que o truque de mágica foi revelado, o poder de verdade está nas mãos de quem desenvolve. Porque entender essa mecânica fundamental da AWS abre muitas portas. Portas para uma automação muito mais avançada, para uma depuração muito mais inteligente. Então a pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, o que é possível construir agora? Fica a reflexão, valeu pela companhia e a gente se vê na próxima análise.